Pensão alimentícia é um dos assuntos que gera mais dúvida, briga e prejuízo dentro das famílias. Muita gente acha que pensão é sempre 30%. Outras pessoas acham que, se o filho completou 18 anos, pode parar de pagar sozinho. E também tem quem pense que pensão é só comida, mas não é bem assim. Neste vídeo eu vou explicar de forma simples como funciona a pensão alimentícia, quem pode pedir, como o valor é definido, o que acontece quando atrasa e quais erros você deve evitar. O que será explicado? Aqui você vai entender o que é pensão alimentícia, quem pode receber, quem pode ter obrigação de pagar, se existe valor fixo, como o juiz analisa o valor, o que fazer quando a pensão atrasa, quando pode haver prisão, quando dá para pedir aumento ou redução e quais documentos são importantes. A ideia é explicar o assunto do começo ao fim com linguagem simples para qualquer pessoa entender. Se esse assunto pode ajudar você, alguém da sua família ou algum conhecido, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo. E comenta aqui embaixo, você quer que eu grave depois um vídeo só sobre pensão atrasada, revisão de pensão ou pensão para filho maior de 18 anos? Sua interação ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas. O que é pensão alimentícia? Apesar do nome, pensão alimentícia não significa apenas comida. Ela serve para ajudar nas necessidades de quem precisa receber. No caso de filhos, por exemplo, a pensão pode envolver alimentação, moradia, escola, material escolar, transporte, saúde, remédio, roupa, lazer e outras despesas importantes para a vida da criança ou adolescente. Ou seja, pensão tem relação com o sustento e cuidado. O objetivo é garantir que a pessoa que depende de ajuda tenha condições mínimas de viver com dignidade. Na prática, o caso mais comum é a pensão paga para filho menor de idade, mas a pensão também pode aparecer em outras situações, como entre cônjuges, entre companheiros, para filhos maiores que ainda comprovem necessidade ou até em favor de pais idosos, dependendo do caso. Neste vídeo eu vou focar principalmente na pensão dos filhos, que é a situação mais comum. Quem tem direito a receber pensão? Normalmente, quem mais recebe pensão alimentícia são os filhos menores de idade. Isso acontece porque criança e adolescente ainda não conseguem se sustentar sozinhos. Mas é importante entender, o direito à pensão não existe para beneficiar o pai ou a mãe que recebe o dinheiro. A pensão é para o filho. Quem administra o valor é o responsável pela criança, mas o dinheiro deve ser usado para as necessidades dela. Também pode haver pensão para filho maior de 18 anos, principalmente quando ele ainda estuda, não consegue se manter sozinho ou possui alguma condição específica que justifique a necessidade. Mas cada caso precisa ser analisado. Não é automático para sempre e também não acaba automaticamente só porque fez 18 anos. Essa é uma dúvida muito comum e merece cuidado. Quem deve pagar pensão? Em regra, pai e mãe têm responsabilidade pelo sustento dos filhos. Isso não significa que apenas um dos dois cuida e o outro paga. Os dois têm obrigação de contribuir, cada um conforme sua realidade. Na prática, quando uma criança mora mais tempo com um dos pais, é comum que o outro pague pensão em dinheiro. Mas isso não quer dizer que quem mora com a criança não contribui. A pessoa que está no dia a dia também tem gastos com casa, comida, rotina, escola, transporte, roupa e cuidado. Por isso, a pensão deve olhar para a realidade da família. O juiz costuma analisar as necessidades do filho e as possibilidades de quem vai pagar. Também pode observar a condição de quem cuida diretamente da criança. O objetivo é buscar equilíbrio, não punição. Existe valor fixo? É sempre 30%? Uma das maiores dúvidas é: pensão é sempre 30% do salário? Não existe uma regra única dizendo que toda pensão será de 30%. Esse percentual é muito falado, mas não serve para todos os casos. O valor depende de 3 pontos principais: necessidade de quem recebe,
possibilidade de quem paga e equilíbrio entre os dois. Por exemplo, uma criança que tem escola particular, plano de saúde, tratamento médico ou gastos especiais pode ter necessidades diferentes de outra criança. Da mesma forma, quem paga pode ter salário fixo, renda variável, trabalho informal, desemprego, outros filhos ou outras responsabilidades. Tudo isso precisa ser analisado. Por isso, não é correto dizer que todo caso será 20%, 30% ou 40%. O valor depende dos documentos, das provas e da realidade da família. Pensão pode ser paga de outras formas? Sim, dependendo do caso. A pensão pode ser fixada em dinheiro, em percentual do salário, em valor fixo, em desconto em folha de pagamento ou até combinado pagamento em dinheiro com algumas despesas diretas. Por exemplo, pode haver situação em que a pessoa paga um valor mensal e também fica responsável por plano de saúde, escola ou outra despesa. Mas atenção, isso precisa estar bem definido. Um erro comum é fazer tudo de boca. A pessoa diz, eu pago a escola, então não preciso pagar pensão. Ou então, eu compro coisa quando dá, então está resolvido. Isso pode gerar problema. O ideal é que tudo esteja formalizado em acordo ou decisão judicial. Assim, cada um sabe exatamente o que deve cumprir. Guarda compartilhada acaba com a pensão? Não necessariamente. Muita gente acha que, se a guarda for compartilhada, não precisa pagar pensão. Mas guarda compartilhada não significa divisão automática de todos os gastos pela metade. Guarda compartilhada significa que pai e mãe participam das decisões importantes da vida do filho. Mesmo com guarda compartilhada, pode existir pensão. Isso acontece principalmente quando a criança mora mais tempo com um dos pais ou quando existe diferença grande de renda entre eles. O ponto principal é a necessidade da criança. Então, não dá para pensar assim. Tenho guarda compartilhada, então não pago nada. Depende do caso. A guarda trata da responsabilidade e das decisões. A pensão trata do sustento. São assuntos ligados, mas não são a mesma coisa. Essa é a pensão atrasar. Quando a pensão atrasa, o ideal é não deixar o problema acumular. Muita gente espera meses, às vezes anos, acreditando em promessa. Semana que vem eu pago, no mês que vem eu acerto, quando receber eu resolvo. O problema é que quanto mais tempo passa, maior pode ficar a dívida e mais difícil pode ser de resolver. Se existe decisão judicial, o acordo homologado, a pensão pode ser cobrada judicialmente. Dependendo do tipo de cobrança, podem existir medidas como intimação para pagamento, penhora, bloqueio de valores, desconto em folha, protesto e, em algumas situações, prisão civil. Mas tudo depende do caso, do tipo de dívida e do caminho usado. Por isso, quem precisa receber deve guardar comprovantes, mensagens e histórico dos pagamentos. Pensão atrasada pode dar prisão? Sim. Em determinadas situações, a dívida de pensão pode levar à prisão civil. Mas é importante explicar isso com cuidado. Não é qualquer dívida antiga que automaticamente gera prisão. A prisão civil costuma estar ligada às parcelas mais recentes da pensão, dentro das regras aplicáveis ao caso. Na cobrança pelo rito da prisão, a pessoa devedora é intimada para pagar, comprovar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagamento. Se não houver pagamento e a justificativa não for aceita, o juiz pode decretar a prisão civil. Mas atenção, a prisão não apaga a dívida. A obrigação continua existindo. E também não é uma medida que deve ser tratada como vingança. É um instrumento jurídico para tentar garantir o pagamento de uma verba essencial para quem depende dela. Por isso, tanto quem cobra quanto quem deve precisa agir com orientação. Quem está desempregado pode parar de pagar pensão?
não deve parar por conta própria. Esse é um erro muito comum. A pessoa perde o emprego e simplesmente deixa de pagar pensão, achando que o desemprego resolve automaticamente. Mas não é assim. Se a pensão foi fixada por decisão ou acordo, ela continua valendo até que seja modificada. Se a renda mudou, o caminho correto pode ser pedir uma revisão da pensão. Nessa ação, a pessoa precisa mostrar documentos: rescisão, carteira de trabalho, extratos, nova renda, despesas, outros filhos, situação atual e tudo que comprove a mudança. Mas enquanto não houver nova decisão, a obrigação anterior continua sendo cobrada. Então, se houve mudança financeira, o ideal é não esperar a dívida crescer. Busque orientação e organize os documentos. Quando dá para pedir aumento ou redução da pensão? A pensão pode ser revista quando muda a realidade. Quem recebe pode pedir aumento se as necessidades aumentarem. Por exemplo, aumento de gastos com escola, saúde, remédios, tratamento, transporte, alimentação ou mudança importante na rotina da criança. Quem paga pode pedir redução se teve queda real na renda, perdeu o emprego, teve problema de saúde, passou a ter outros filhos ou sofreu mudança financeira relevante. Mas não basta apenas dizer, é preciso provar. Revisão de pensão depende de documentos. Para aumentar, é importante mostrar os gastos. Para reduzir, é importante mudar a mudança na renda e na condição financeira. E sempre com cuidado. A revisão não deve ser usada como ameaça ou vingança entre os pais. O foco deve ser a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Filho completou 18 anos. Pode parar de pagar? Não é recomendado parar sozinho. A maioridade não cancela automaticamente a pensão. Se o filho completou 18 anos, pode ser necessário pedir a exoneração da pensão na justiça, para que o juiz analise se a obrigação deve continuar ou não. Isso porque pode existir situação em que o filho ainda estuda, não tem a renda própria ou possui alguma necessidade específica. Por outro lado, também pode existir situação em que ele já trabalha, se sustenta ou não demonstra mais necessidade. Cada caso precisa ser analisado. O erro é simplesmente parar de pagar sem decisão judicial. Isso pode gerar dívida e cobrança. Então, se o filho atingiu a maioridade, o caminho mais seguro é buscar orientação antes de tomar qualquer atitude. Documentos importantes. Agora, atenção aos documentos. Para pedir pensão, revisar ou cobrar podem ser importantes: certidão de nascimento do filho, documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovantes de gastos com escola, plano de saúde, remédios, consultas, mercado, transporte, roupas, aluguel, energia elétrica, consumo de água, internet, comprovantes de renda, carteira de trabalho, olerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda, prints de conversas, comprovantes de pagamentos, comprovantes de atraso e dados sobre o trabalho ou padrão de vida de quem deve pagar. Quanto mais organizada a documentação, mais claro fica o caso. Documento não é detalhe, documento faz diferença. Erros comuns sobre pensão alimentícia. Vamos aos erros mais comuns. Achar que pensão é sempre 30%. Fazer acordo só por conversa. Parar de pagar porque perdeu o emprego. Impedir convivência porque a pensão atrasou. Achar que guarda compartilhada elimina a pensão. Parar de pagar quando o filho faz 18 anos. Não guardar comprovantes. Aceitar pagamento informal sem controle.
deixar a dívida acumular e assinar acordos sem entender as consequências. Pensão alimentícia envolve família, filho, dinheiro e responsabilidade. Por isso, precisa ser tratada com seriedade. Resumindo, pensão alimentícia depende da necessidade, possibilidade, documentos e análise do caso. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta sua dúvida e compartilha com alguém que precisa entender esse assunto. E lembre-se, este conteúdo é informativo e não substitui a análise de um advogado para cada caso. Organize seus documentos e procure orientação jurídica de confiança. Eu sou Rodolfo Gomes Pavanato, advogado, e aqui no canal eu explico seus direitos de forma simples, séria e acessível. Até o próximo vídeo.